Nuvens estranhas com cores e formas incomuns, avivamento nos Estados Unidos, espirais no céu do Havaí, terremotos de larga escala na Síria e na Turquia, guerra da Ucrânia e agora o abatimento de OVNIs, até o momento não identificados pelo Pentágono, chamados pelas teorias de conspiração da internet como possíveis casos de contato alienígena. Se você acompanhou os jornais dos últimos dias, deve ter se deparado com essas notícias, que nos levam à seguinte pergunta: estariam elas relacionadas entre si? Os objetos voadores não identificados abatidos em diferentes países seriam realmente extraterrestres? Ou estariam de alguma forma associadas a profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? Veja nesse vídeo. Vamos bibliografar para você. Síria, Turquia, Canadá, Uruguai, China e Estados Unidos. Países totalmente diferentes, palco das histórias mais incomuns e bizarras dos últimos tempos. E agora, com a confirmação da derrubada de OVNIs, o alerta vermelho dos religiosos mais supersticiosos foi acionado. Não é possível que esses fenômenos até então inexplicáveis não estariam relacionados com algum tipo de profecia bíblica, não é mesmo? Bom, para começarmos a desmistificar esses mistérios, precisamos entender alguns pontos antes. Primeiro, que tudo começou na sexta-feira do dia 10 de fevereiro, por volta de 4h30 da tarde, quando o governo americano confirmou o abatimento do primeiro objeto voador misterioso no Alasca. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, o objeto não tripulado tinha o tamanho de um carro pequeno, voando a cerca de 12.000 metros de altura. Um dia depois foi a vez do ministro do Canadá, Justin Trudeau, também ordenar a derrubada de outro OVNI em Yukon, no noroeste do país. As autoridades confirmaram que a operação foi executada em parceria com o governo americano e que a aeronave dos Estados Unidos foi a responsável pela derrubada desse segundo objeto, mas sem revelar detalhes, além de que as equipes técnicas canadenses estariam procurando seus destroços no mar para obterem maiores informações. De lá para cá, 4 desses misteriosos objetos foram identificados sobrevoando diferentes países, incluindo a China, e ao menos 3 deles foram abatidos. Porém, o que mais preocupa a geopolítica mundial no momento é que essas ações começaram uma semana após os Estados Unidos derrubarem o balão chinês, que sobrevoava a costa leste do país, afirmando serem de espionagem e estarem equipados com dispositivos de coletas de dados, rebatidos por Pequim, que afirmou se tratar apenas de um balão civil, utilizadas apenas para fins de pesquisas meteorológicas, que teria se desviado de sua rota pelo vento. Esses incidentes não estão sendo vistos como casos isolados, e segundo especialistas estariam ajudando a agravar ainda mais a disputa de versões entre as duas maiores potências mundiais do planeta, dando início a uma crise diplomática. Já os Estados Unidos fecharam temporariamente o espaço aéreo do Lago Michigan, por motivos de defesa nacional, e mesmo as autoridades reconhecendo em particular o aumento desses casos, devido à incapacidade de explicação das proveniências dos objetos, a repetição dessas especulações obrigou integrantes do governo Biden a negarem quaisquer evidências envolvendo atividade extraterrestre, segundo o jornal The New York Times. Apesar de sabermos que a melhor maneira de abafar uma grande possível descoberta é ridicularizar aqueles que fizeram disso um estilo de vida, não há motivo algum para classificarmos esses acontecimentos a possíveis intervenções alienígenas. Muito pelo contrário. O fato é que até hoje, a maioria desses supostos casos de avistamento de OVNIs ao longo dos anos, contatos extraterrestres ou manifestações espantosas nos céus, foram explicáveis com simples aparatos científicos, algumas vezes de objetos ou fenômenos criados pelo próprio ser humano, que repercutiram na natureza, no meio ecológico, nos mitos urbanos e até mesmo nos bastidores de uma guerra fria, evidente do século XXI, que obviamente está acontecendo no campo internacional e escondendo muito mais informações do que podemos imaginar. Porém, sempre analisarmos minuciosamente as notícias de conspiração que chegam até nós, compartilhados pela internet, é o que nos ajuda a discernir verdadeiras evidências de possíveis contatos alienígenas de fake news, que apenas disseminam o caos e o pânico cegante, com notícias falsas contribuintes para a alienação dos nossos olhos, que não enxergarão quando realmente estivermos presenciando aquilo que Jesus um dia chamou de sinais dos céus, que espantariam os homens ao
ponto de cairmos perplexos de medo e não acreditarmos no que estaríamos enxergando. Porque assim como foi nos dias de Noé, onde as pessoas casavam-se e se davam em casamento, será na vinda do Filho do Homem. Mas para isso, primeiro separamos a ficção da realidade. Apesar de estarmos habitando o mundo da descrença, dos processos de auto-engano causados por religiosos emocionados que espiritualizam tudo e que são infinitamente mais poderosos do que a imposição da realidade lógica, tudo que causa excessos tira o equilíbrio e gera pendores unilaterais desnecessários, evitados somente com a própria verdade, da qual nada é capaz de ir contra senão em favor dela. Não deixem que qualquer notícia torpe corrompa sua fé, ou que a propagação de notícias falsas por influenciadores que se dizem cristãos, mas que apenas surfam o hype do momento e propagam teorias absurdas, relacionando tudo como um possível sinal para a volta de Cristo, apenas para ganhar seguidores, vos enganem e os usem como catalisadores para alardear o fim do mundo, porque essa nunca foi uma missão dada por Jesus, que quando perguntado pelos próprios discípulos sobre o dia e a hora, disse que ninguém saberia, e mais, que nossa única preocupação deveria ser pregar o Evangelho. Não se enganem, muitas das coisas das quais ainda não temos ciência podem estar convergindo nesse momento para o que nós chamamos de Apocalipse. Porém, muitos daqueles que ficaram paranoicos com esse tema e tentaram prevê-lo, trouxeram juízo sobre si mesmos. Não se desesperem, vai acontecer. Mas não se agarre a isso, apenas pregue o Evangelho, porque para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, peço que deixe seu like como contribuição para nos incentivar a continuar. E se inscreva ativando o sininho se não quiser mais perder nenhum conteúdo lançado aqui. Toda ajuda é sempre bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo no próximo. A todos, tchau!